Olá, graça e paz da parte de Deus seja para com todos, hoje e sempre. Amém. Sou o pastor Emerson, da Igreja Luterana Santíssima Trindade, de Joinville, Santa Catarina. Com muita alegria trago a você a mensagem da Palavra de Deus. Iniciamos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero convidar você a conhecer um pouco da história do povo de Israel. O povo de Israel é o povo de Deus no tempo do Antigo Testamento. Esse povo foi escravo no Egito por mais de 400 anos. Liderados por Moisés, o povo é libertado do Egito mais ou menos em 1400 a.C. Em 1440 a.C., aproximadamente, o povo recebe a tão sonhada e prometida terra que Deus havia prometido já desde os tempos de Abraão. É esta faixa de terra, chamada Canaã, ou também conhecida como Palestina. Num dado momento da sua história, o povo de Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, também chamado de reino de Judá. Cada um desses reinos tinha os seus reis. O povo de Israel tinha seus altos e baixos na fé. Pecavam muitas vezes contra Deus. Deus os exortava. Eram perdoados, voltavam a cometer também os seus pecados. Muitos reis do povo de Israel foram tementes a Deus, mas uma grande parte dos reis também foi desobediente a Deus e agia pelos seus próprios pensamentos. Gostaria hoje de convidar você a conhecer um pouco sobre o rei Asa. A sua história você pode ler em 2 Crônicas, capítulos 14 e 15. O tempo do rei Asa, o povo de Judá teve 10 anos de paz. Ele foi um rei bom, temente a Deus. Governou de acordo com a lei e a palavra do Senhor. Orientou o povo de Deus para que andasse nos caminhos do Senhor. Certa vez, um rei etíope investiu contra o povo de Judá. Com o seu exército armado, ele quis atacar o povo de Judá. Nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9, um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. O problema é que Asa tinha um exército pela metade. Ele tinha um exército de apenas 500 mil homens. Isto significa que o seu exército era apenas de 50% do total do exército do seu inimigo. Qual foi a atitude de Asa nesse momento? No versículo 11 está escrito assim: Aí Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Deus, Tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em Ti e em Teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao Teu poder. Queridos em Cristo, a atitude do rei Asa é uma atitude louvável, uma atitude que nós como cristãos também queremos imitar. Em todo momento ele temeu ao Senhor, e no momento em que ele estava em apertos, em apuro, ele clamou ao Senhor. Mesmo sabendo e tendo ciência que o exército inimigo era o dobro do seu exército, ele não teve medo, ele confiou. E a pergunta que nos cabe nesse momento é: a quem nós recorremos e em quem nós temos confiado? Muitas vezes, por causa da dureza do nosso coração pecaminoso, nós somos levados ao desespero. Mas a palavra de Deus, ela diz que no Senhor nós podemos confiar. Diz o Salmo número 20, versículo 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Como é maravilhoso ter um Deus fiel em quem nós podemos confiar em todo o tempo. Que Deus te guarde sempre na confiança e na certeza de que o Deus que cuidou dos antepassados continua cuidando do seu povo, do Israel de hoje, que somos você e eu, o povo do Senhor,
Ele cuida com muito amor e com muita misericórdia. Deus te guarde nesta certeza. Amém. Oremos ao Senhor. Bondoso e gracioso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado. Ensina-nos a confiar que tu és um Deus amoroso para com todos nós. Por amor de Jesus, ouve nossa oração. Amém. Fique agora com uma bela canção cantada pelos irmãos Ana e Pedro. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar